você abrir a sua Bíblia lá em João 4. O Senhor é bem-vindo aqui, Jesus. Santo Espírito de Deus, nós te entronizamos nesta noite. Pai querido, nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que sonda todos os corações que aqui estão. Pai querido, que nessa noite o Senhor fale ainda mais aos nossos corações. Senhor, desde já eu já intercedo pela palavra liberada. Senhor, eu intercedo, Pai, pela vida de cada um daqueles que aqui estão. Pai querido, que nessa noite nós possamos ser terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra. Pai querido, que nessa noite nós possamos receber a porção daquilo que nós precisamos, não aquilo que a minha alma quer ouvir, não, Senhor, aquilo que eu acho que eu preciso ouvir, não, mas aquilo que eu preciso diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam ao nosso redor aqui hoje, que o Teu Santo Espírito de Deus seja o nosso intercessor aqui agora. Pai querido, e em nome de Jesus, que nós possamos ser inundados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo poder e autoridade que há na Tua palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Amém. João 4 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos. E ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Pois os judeus não se relacionam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Você pode se assentar. Aqui a gente vai ver que Jesus ele estava de passagem. E a palavra é muito enfática. Versículo 4 vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. E a gente sabe que talvez aquele não seja o único caminho que tinha, mas era o caminho necessário que Jesus precisava fazer naquele dia. E quando nós vemos essa ministração, a gente entende que tinha um propósito ali, era necessário. Tinha algo que o Senhor precisava fazer, tinha algo que o Senhor precisava mover, tinha um propósito de Jesus ao ele passar por Samaria. E nós sabemos, né, que esse propósito era ele ter um encontro com a mulher samaritana, um encontro que mudaria a vida dela, um encontro que a libertaria das coisas que nem ela imaginava, um encontro que trazeria para ela assim tanta revelação ao ponto dela ir e pregar para toda a cidade e todos se converterem. Ou seja, era necessário, havia um propósito. A necessidade de Jesus em passar por aquele lugar não era por uma logística humana, não era o lugar mais perto, não. Mas é porque tinha um propósito dos céus sobre aquele momento. E a gente vê que a palavra vai dizer que Deus ele despede os seus discípulos. Ele estava com todos os seus discípulos. E ele diz assim: estou com fome, vai comprar pão. Gente, Jesus poderia ter mandado só um. Vamos ser sinceros. 12 atrás de pão, né? Não ficou ninguém para guardar Jesus ali, para orar, para interceder, não. Jesus falou: ó, vão atrás de uma padaria, vão achar um lugar aí, porque eu quero pão. Jesus queria ficar sozinho, porque se a gente for parar para ver, gente, os 12, todo mundo, foram em bando, era um guardando o outro. Como é que era? Era para ninguém não passar a perna neles, não errarem a quantidade de pão, né? Não tem muito assim. Então a gente olha assim, cara, Jesus queria
ficar a sós com aquela mulher. Ele preparou o ambiente para ter um encontro com a samaritana, de tão especialista que Deus é. Se a gente voltar atrás e lembrar do momento que nós nos encontramos com o Senhor, a gente vai parar e pensar, nossa, mas olha esse detalhe. Meu Deus, Deus fez isso, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, eu já tinha ido para a igreja tantas e tantas vezes, mas neste dia eu tive um encontro. Sabe? Então, assim, Deus ele é especialista nisso, né? Ele prepara o ambiente para receber a samaritana. Por que Jesus faz isso? Imagina lá, ele tentando conversar com a samaritana e os 12 aqui. Pedro já estava ali, mas Jesus, bora, ela é uma samaritana, o Senhor não pode conversar com ela, não. Jesus, uma mulher sozinha junto do poço, tem um povo casado aqui, vamos embora. Sabe? Jesus, ele é especialista nisso, ele foi detalhista. Vocês vão, porque o encontro da samaritana é comigo. Sabe aquele momento que você tem assim, tantos amigos, você está rodeado de pessoas e de repente você olha e fala, cadê? Todo final de semana tem é um compromisso, é uma coisa, toda semana, de repente, naquele seu momento de conflito, de angústia, você olha e fala assim, cadê? Eu estou sozinha, não recebo uma mensagem, não recebo uma ligação, ninguém vem aqui, cadê? É aquele momento que Jesus fala para os seus amigos, vai comprar pão porque eu preciso de um momento com a fulana. Vai comprar pão porque eu preciso falar com fulano, com ciclano, com beltrano. Aquele momento que Deus fala assim, é o meu momento meu e seu. Eu não quero interferência, eu não quero os meus discípulos perto comigo, eu não quero os seus pais, eu não quero o seu cônjuge, não. É o momento meu e seu. Aquele momento que Deus fala, amigos, família, vai comprar pão. Vai comprar pão. Talvez você tenha se perguntando assim, nossa, mas eu estou num momento tão sozinho. Fica tranquilo, Jesus mandou seus amigos comprarem pão, para depois do encontro, Jesus saciar a sua fome ainda, né? Você está falando assim, meu Deus, mas gente, até quem era meu sumiu. Glória a Deus. Aleluia. Talvez esse é o momento de você parar e dizer, Senhor, é comigo o negócio. Então, mas imagina uma pessoa que já tem o foco dela já é mais limitado. Aí você está aqui. Aí os 12 estão ali. Aí Jesus está tentando conversar, Jesus está tentando evangelizar, e o outro está ali. E está aqui, e está conversando. E todo mundo falando um monte de coisa, você não consegue entender. Então é um momento que Jesus nos retira para nós termos um tempo com Ele. E glória a Deus por isso. Amém? Por que nós ficamos sozinhos? Para que Jesus tenha acesso ao nosso coração. Quando nós estamos cercados de muitas vozes, nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos ouvir e nós não conseguimos obedecer à voz de Jesus. Talvez se os discípulos estivessem ali, Jesus ele ia fazer tudo o que ele fez, ele ia pedir água para a samaritana, ele ia ministrar sobre a samaritana, mas ela não ia conseguir entender com a clareza daquele momento dela e de Jesus. Sabe, ela ia ouvir, mas ia passar, ela ia voltar, outro dia ela ia vir tentar buscar água de novo e ia continuar. Então existem momentos que somos só nós e o Senhor, amém? Jesus. Solidão muitas das vezes não é um abandono, mas é um plano do Senhor para acessar a minha vida, a sua vida. Deus ele é tão detalhista que até quando nós estamos só, aos nossos olhos, Ele está ali conosco. Essas pessoas que se afastaram, elas irão voltar, e quando elas voltarem, eu creio que elas não nos encontrarão mais do mesmo jeito. Porque ao passar por um encontro com o Messias, a nossa vida é mudada, a nossa realidade é alterada e o nosso destino ele é ativado, há algo profético que é liberado sobre nós, quando nós temos um momento só nosso e de Deus. Sabe, depois que seus amigos voltarem, depois desse tempo, vão olhar e vão falar, meu Deus, mas não é o mesmo. Meu Deus, olha, mais um jantar, um almoço de família, depois de todo esse tempo que você passou, vão olhar e vão dizer, não é o mesmo, e não é. Por quê? Porque você teve um encontro que mudou a sua vida. Você teve um encontro com alguém que trouxe sobre você o renovo, a palavra, aquilo que você precisava para aquele momento. Então fique feliz, sabe por quê? Porque aquilo que Deus faz não é nem só para você, é para aqueles que te conhecem também, olharem, e eles vão ter que reconhecer que há um Deus que faz todas as coisas. Há um Deus que altera realidades, há um Deus que altera destinos, há um Deus que faz infinitamente mais, amém? Aleluia, Jesus.
E agora, quando a gente olha para a samaritana, né? Eu creio que todos os dias ela ia lá, buscava água, voltava, vai, volta. Sabe aquela vez que você vem, volta do mesmo jeito, aí você pega mais um pouco de água, mas aí a água acaba, aí você tem que voltar de novo, aí você acha que o cântaro está cheio, está transbordando, daqui a pouco você fala, meu Deus, eu vou ter que ir de novo na fonte. Mas eu creio que a partir do encontro com o Messias, a nossa vida ela é de fato transformada. Porque quando a gente vai ler lá no final, a palavra vai dizer que ela joga o cântaro. A samaritana ela até esquece que ela foi pegar água. Porque a palavra diz que o cântaro fica. E ela sai correndo. Olha o nível daquilo que foi alterado. Ela foi para buscar água. E a água que ela foi buscar, ficou. O cântaro que talvez ela ia precisar no outro dia, ela nem se lembrou, ela nem se atentou. Ela simplesmente foi. Foi evangelizar. Foi dizer para as pessoas que há um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura. Ela não se importou com aquilo que ela tinha nas mãos, ela deu valor àquilo que ela tinha acabado de receber. Antes do encontro de Jesus com essa samaritana, eu consigo ver que todas as vezes ela voltava com o cântaro cheio de água, mas a alma vazia, um coração triste. Ela ia para buscar a água, ela saciava aquilo que ela precisava naturalmente falando, mas dentro dela sempre ficava faltando alguma coisa. Só que a partir desse dia a gente vê que foi diferente. Ela voltou sem água, ela não precisava do natural, mas o sobrenatural que ela precisava, ela teve. Ela voltou com a alma cheia. O cântaro estava vazio, mas a alma estava cheia, estava transbordando. Sabe, aquele momento que você vem na fonte, você fala, Senhor, tudo que eu tenho eu deixo aqui. Eu não quero voltar carregando nada que é meu, nenhum trauma, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Não, Senhor, eu quero deixar diante do teu altar. Sabe, quando nós chegamos na igreja, quando nós chegamos aqui no templo, com os nossos cântaros, sabe, a gente precisa deixar, esvaziar e sairmos daqui transbordando na nossa alma, naquilo que eu preciso. E Jesus ele diz para a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de... Quando a gente vê o dom de Deus, qual é o maior mandamento? A maior coisa que o Senhor deixou para nós? O amor. Se conheceras o dom de Deus. Se conheceras o amor de Deus. Se você conhecesse esse amor. A Bíblia diz para nós que o maior dom de Deus é o amor. Sabe, o amor de alguém que entrega seu único filho para morrer numa cruz. O amor de alguém que sustenta um povo durante 40 anos no deserto. O amor de um Deus, sabe, que livra Daniel da cova dos leões. Que tira, sabe... que faz Davi matar Golias, um amor que supre todas as necessidades, um amor que protege Elias, um amor que faz com que José ele seja governador. Se conheceras esse amor, sabe, se conheceras esse dom de Deus, você não ficaria tão preocupado. Se você conhecesse desse amor, você não ficaria pensando, meu Deus, né, mas e amanhã? O que será que vai ter amanhã, né? Senhor, amanhã eu preciso disso, depois da manhã eu preciso daquilo. Aí eu anulo tudo que Jesus já fez, eu me esqueço de tudo que Deus já fez, eu me esqueço de todas as respostas. Por quê? Porque eu esqueço do dom maior de Deus, que é o amor. E como é que um Deus que ama vai nos deixar só? Como é que um Deus que nos ama não vai olhar para nós diante daquilo que nós precisamos dia após dia? E eu sempre vou dizer isso, gente, nós temos um pai provedor, um pai que sabe aquilo que eu e você precisamos. Nós temos um pai que faz além daquilo que nós podemos fazer. Nós temos um pai que é dono do ouro e da prata, e a gente fica se perguntando, meu Deus, mas e se faltar? Meu Deus, mas e se eu não tiver? Mas espera aí, quem é o teu pai? E é por isso que Jesus vai dizer para a samaritana, olha, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede,
É você que me pediria. É você que falaria: Senhor, olha, eu preciso disso. Senhor, eu reconheço a tua paternidade. Sabe, nós precisamos olhar e falar: Senhor, eu quero saber, sabe? Eu quero ver com os meus olhos também. É muito bom quando a gente ouve as pessoas falar, mas quando nós experimentamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é diferente. Por isso que todos nós precisamos um dia sermos a samaritana, passarmos junto ao poço, receber dessa fonte que transborda, para que a gente possa derramar sobre a vida das outras pessoas. E Jesus, quando ele diz para a samaritana: você tu conhece? Porque se tu conheceras, eu acho que a sua vida não seria assim. Eu acho que seria diferente. Sabe, quanto mais eu descubro quem Deus é, mais eu descubro do que Ele pode fazer em mim, através de mim. Aquele momento que eu tiro os meus olhos do poço e eu olho para a fonte. Quando a gente vê a palavra poço, a gente sabe que é algo fundo, está falando de algo que é terreno, das coisas que são naturais. Mas quando eu falo de fonte, eu sei que é algo que vem de cima. É algo que vem dos céus sobre a minha vida. Então, por isso que nós temos que deixa o poço e olha para a fonte. Sabe, existe uma fonte que o Senhor Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Existe algo do Senhor sobrenatural que Ele quer derramar sobre nós. Sabe, o problema da samaritana, o problema do seu, não é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente não conhece. É aquilo que eu e você nós não conhecemos. Jesus vai dizer: olha, se tu conheceras o dom de Deus, se você conhecesse do amor do Pai, você não reclamaria tanto. Se você conhecesse do dom de Deus, você não seria tão religioso. Se você conhecesse do dom de Deus, você olharia para o teu irmão com mais compaixão. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está aqui na sua frente te pedindo, sabe, você viveria uma vida diferente. Você não ficaria julgando, você não teria um coração ofendido se tu conheceras o dom de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, nós seríamos diferentes. Sabe, não importa o jeito que o fulano falou, se passou, se me viu, se me cumprimentou, não. Irmão, Deus te abençoe, eu oro pela tua vida. Sabe, se tu conheceras o dom de Deus, nossa, mas hoje esse louvor não foi legal. Peraí, calma, cadê o dom de Deus sobre a tua vida? Não, mas hoje essa palavra aqui não foi para mim, foi para qualquer pessoa. Se tu conheceras o dom de Deus, cada palavra seria para você, cada louvor cantado seria uma resposta para a tua alma aflita. Se tu conheceras o dom de Deus, você falaria e as pessoas seriam curadas através do poder e autoridade que é no nome de Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus, você reclamaria menos, você agradeceria mais. Se tu conheceras o dom de Deus, você seria uma pessoa tão mais feliz, tão mais realizado. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, quem é que está aqui diante de você, a sua vida seria totalmente diferente. Sabe, não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. E a gente fica preso, sabe, eu fico preso no que a pessoa me fez, no que a pessoa me falou. Eu fico preso, imagina a samaritana, né? É bom que ela não precisou contar, Jesus falou: olha, esse teu marido não é teu marido. Então, tipo assim, eu conheço você. Eu te conheço. Eu sei da sua história. E sei da sua história e eu estou aqui hoje para mudar ela. Eu sei da tua história e eu estou aqui para te dizer: aqui na minha fonte não vai continuar do mesmo jeito, não. Eu conheço a tua história. Se você quiser e se você receber dessa água viva, a partir de hoje você vai jorrar a água da eternidade. O que nós precisamos? Conhecer o dom de Deus. Eu preciso conhecer o dom de Deus, ter o amor do Senhor sobre a minha vida. Sabe, para eu entender que quanto mais guerra vem, quer dizer que, meu Deus, olha, o inferno está com raiva de você. E ele tem que ter raiva mesmo. Porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não sei você, mas a mim quem me amou foi Deus. Então somos mais que vencedores pelo próprio Deus. Sabe, se tu conheceras o dom de Deus, você viveria a plenitude daquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Sabe, se nós conhecêssemos esse dom de Deus de fato, a gente sairia evangelizando sim. A gente falaria: olha, Jesus te ama. Gente, é tão difícil. Eu acho que a última vez que eu vi as pessoas saindo e falando: Jesus te ama, foi quando a gente foi para a missão. Uns tantos anos atrás. Gente, hoje em dia a gente tem dificuldade de chegar para o irmão e falar assim: cara, Jesus te ama.
Jesus te ama. Você tem noção do quão amada você é? Jesus te ama. Nem isso a gente não quer falar mais. Porque a gente não quer, nós não queremos compromisso. Eu não quero me comprometer com a dor do outro. Eu não quero ter compromisso. Quantas pessoas talvez olharam para a samaritana e viram e falaram assim, não, essa mulher ela é amargurada de alma, ela precisa de uma libertação, mas eu não vou me envolver com ela. A mulher não tem nem marido direito, tem marido dos outros. Aquele momento você está julgando seu irmão, sabe? Fala, não, vem cá, você está errada mesmo, você está pecando mesmo, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu preciso me comprometer. Eu preciso me comprometer com a dor do outro. Se for preciso com o pecado do outro, para quê? Para que a gente juntos possa vencer. A palavra vai dizer que é melhor sermos dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Sabe, eu preciso olhar e falar assim, não, olha, hoje o fulano não está legal, está diferente. O que você está precisando? Você quer uma oração? Gente, não precisa de muito não, é uma oração. Sabe? O que Pedro vai dizer para aquele paralítico lá na porta do templo? Olha, eu não tenho prata nem ouro. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí às vezes a gente está achando que o fulano não está passando necessidade, está precisando de um dinheiro. Vem aqui, vamos fazer uma vaquinha, vamos liberar um dinheiro. O irmão está precisando de uma oração, ele está precisando de alguém com mais fé do que ele. Sabe, a samaritana precisava que alguém olhasse para ela diferente. Olha para a samaritana, olha os olhos que Jesus olhou para a samaritana com um olhar diferente. Fala assim, é com esse olhar que eu vou olhar para o meu irmão a partir de hoje. Sabe, de olhar e falar assim, não está legal não, tem alguma coisa diferente aí. Você não quer falar? Tudo bem, mas eu vou orar. Sabe, eu vou orar para que Deus traga paz para o teu espírito. Eu vou orar para que Deus faça acontecer aquilo que eu não sei que precisa acontecer, mas eu vou orar. Sabe, da gente olhar e falar assim, não, eu vou me comprometer sim, eu vou me comprometer com a sua dor, porque quando você estiver na alegria, eu também vou estar lá. Aleluia. Glória a Deus. O problema da samaritana não era o que ela vivia, mas era aquilo que ela não conhecia. Versículo 22 ao 24 vai dizer assim, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em... Aleluia. A samaritana conhecia. Ela tinha consciência que o Messias viria, porque ela vai dizer, acaso tu és o Messias que um dia viria? Religiosa. Nós sabemos, né? Jesus, ele vai voltar. E eu vou aqui vivendo a minha vida. E ele vai voltar. E eu vou vivendo na minha religiosidade. Sabe, de querer apontar o erro do meu irmão, de falar, isso aqui está errado, isso aqui é pecado, você não pode fazer isso. Quando na verdade deveria ser como Jesus. Ter um pouquinho mais de compaixão ao olhar para o meu irmão, sabe? Jesus, ele vai dizer para a samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem como você adorar a Deus na mentira. Não tem como você adorar a Deus dizendo que você é o que você não é. É em espírito e em verdade. Às vezes a gente é muito religioso, a gente é muito apegado, sabe? E a gente acaba limitando Deus. A gente acaba apresentando para as pessoas um Deus que nem existe às vezes. Sabe, a palavra vai dizer que Deus, ele é amor, ele é um Deus Pai, um Deus que corrige, mas ele é amor. Ele é amor. Às vezes eu falo assim, gente, Jesus está lá assim, está prontinho para voltar. Ele está lá prontinho. Agora eu vou. Não, mas não vou, porque aquele fulano ali, eu preciso dele e as pessoas não estão indo até lá. Aí a gente vê, começa aquela atmosfera e Jesus fala, agora eu vou, mas não vou. E ele está lá prontinho, só esperando a hora. Mas a gente não está cooperando com ele aqui. A gente não está cooperando. Cadê a igreja, sabe? Aqueles que são chamados para fora, aqueles que vão. Gente, Jesus não encontrou o samaritano numa igreja, não. Ele foi na beira do poço, meio-dia, naquele sol. E ele foi lá encontrar com a samaritana.
E a gente está esperando, ele preparou o ambiente, ele preparou, porque como samaritano ele precisava. Mas quantos precisam de uma palavra, sabe, dentro de um ônibus, na escola, no hospital, em tantos lugares, as pessoas estão sedentas daquilo que elas não conhecem. Elas estão sedentas de uma palavra que liberta, de uma palavra que traz renovo, as pessoas elas estão procurando. E nós estamos aqui, fechados. Eu já tenho Jesus e está tudo bem. Não, peraí, tem mais gente lá fora. Nós somos igreja por isso, porque nós fomos chamados para fora. Nós precisamos ir. Jesus disse que coisas maiores nós faríamos, então nós precisamos fazer. Nós precisamos avançar. Nós precisamos apresentar à pessoa essa fonte inesgotável de amor, de vida, de compaixão, de perdão. Nós precisamos apresentar para as pessoas essa fonte inesgotável. Sabe, não tem fim, o amor do Senhor não tem fim, o perdão do Senhor não tem fim. Não tem fim. Sabe, Jesus ele não tem problema com os pecadores, ele tem problema com os religiosos, com aqueles que não se arrependem, com aqueles que não aceitam. Não porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo. Jesus está te dando uma oportunidade, dia após dia, de você fazer a diferença. Você está assim, não, porque eu sou assim, vou morrer assim. Sabe, deixa a fonte de água viva descer sobre você. Quando a gente olha, né, eu gosto muito da história de Mateus. Mateus, odiado pela sociedade daquela época, vivia ali cobrando imposto do povo. Jesus só fala assim: Mateus, siga-me. Mateus não fala: não, Senhor, hoje eu não vou porque hoje eu não posso. Gente, ele largou tudo e foi acompanhar Jesus. Largou tudo. Jesus só falou assim: Mateus, siga-me. O coração dele nem oscilou. Ele simplesmente pega e vai. Consegue imaginar? Ele está ali naquele dia dele, trabalhando. Tinha uma profissão assim, naquele tempo, Mateus era o cara. E ele simplesmente abriu mão e falou: vou com o Senhor. Gostei desses seus discípulos aí, Pedro parece ser gente boa, eu vou. Sabe? E a gente fica assim: Senhor, mas a gente quer dar motivo para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente precisa ter mais amor, sabe? A gente precisa conhecer o dom de Deus. A gente precisa conhecer o dom de Deus. Quando Deus me falou sobre essa mulher samaritana, né, eu fiquei assim: meu Deus, mas a mulher samaritana não tem nome? Gente, não tem. É a mulher samaritana. Não é Ana, João, José, Rafael. Não tem nome. Eu falei: Senhor, por que a mulher samaritana não tem nome? O Senhor chama as pessoas, chama tanta gente pelo nome. Aí falou: Mateus, siga-me. Aí a samaritana passa todo, vai lá, tem que pegar o cântaro, andar no sol, passa por tudo isso, não tem nem nome, Jesus. Porque eu faço umas perguntas assim para Deus, gente. Eu sou bem sincera, mas Senhor, nem nome o Senhor deu para a mulher, coitada. Né? Jesus falou assim: porque nós somos a samaritana. Sabe, nós somos aquele que precisamos ir ao poço, deixar as nossas coisas naturais e receber o sobrenatural do Senhor. Sabe, nós precisamos ser aqueles que são sedentos por uma água viva. Sabe, nós precisamos ser a samaritana de chegar e dizer: Senhor, olha, eu tive um encontro de fato com o Senhor. E depois ela não fica assim: meu Deus, mas será? Não, ela larga tudo. Gente, ela largou o cântaro, ela jogou, ela nem se importou e ela foi anunciar. E a gente precisa olhar e falar: Senhor, eu preciso conhecer do teu dom. Sabe, eu preciso conhecer desse amor, eu preciso conhecer quem que é esse que me pede, dá-me de beber. Olha a oportunidade da vida da samaritana. Dá-me de beber. Jesus fala para ela. Não é que Jesus queria que a samaritana matasse a sede dela, não. Jesus queria matar a sede dela de tal forma que nunca mais ela fosse ter sede das coisas naturais. Sabe, ela não ia sair procurando outros casamentos, outros maridos, não. A vida dela foi mudada de tal forma que toda a cidade dela também foi transformada. É isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos conhecer o dom de Deus de tal fato, sabe, que as pessoas que estão ao nosso redor também possam ser transformados. Eu quero convidar você para se colocar de pé.
Sabe, às vezes a gente vem na igreja e a gente fala, ai, mas é só mais uma palavra. Nossa, mas essa palavra me impactou aqui, mas amanhã eu não sei o que eu vou fazer. A gente precisa dizer, Senhor, eu vou no seu poço hoje, eu vou no seu poço amanhã, eu vou chegar junto ao poço todos os dias.